Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, 11 de fevereiro, e temos a alegria de convidar você, convidar toda a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isso é, sem teres lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. Seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que ensina são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar o teu pai e tua mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é Corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmiti, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, quantos hoje em dia abandonam os preceitos de Deus para buscar a própria glória, passando por cima muitas vezes de tudo para alcançar fama, alcançar status, aparência, grandeza própria, enfim, aquilo que o mundo valoriza. Cada dia que passa, vimos, principalmente no mundo corporativo, que o correto é aquele que é sério, fala pouco e não demonstra seus sentimentos. Está atrás das razões, das disputas, das metas, sempre cobrando o próximo na intenção de prejudicar, colocando todas as coisas como urgência, esquecendo o principal que é os valores que Deus nos ensinou através de Jesus Cristo, profetizando assim, sobretudo os escritos na Sagrada Escritura. Então a preocupação com a caridade da boa ação com o próximo, de sempre querer ajudar de alguma forma e nunca julgar ou querer prejudicar. Resumindo, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus nos orienta de que adianta assim seguir uma tradição, seguir uma lei e ser impuro, não ser digno, viver na falsidade, fingindo ser. Por isso, precisamos assim ser verdadeiro, autêntico, justos, fiéis e sempre fazer a vontade do Senhor e não a dos homens. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, podemos assim perceber que Jesus hoje está falando a todos nós que colocamos as regras e os preceitos humanos acima dos ensinamentos da palavra de Deus. O mandamento de Deus é o amor, e Jesus veio nos ensinar a amar com o mesmo amor que o Pai nos ama. Os nossos gestos, as nossas expressões, as nossas reações, as nossas obras de misericórdia, o nosso comportamento deve ser pautado no amor de Deus. Se assim não o fizemos, se apenas o dissemos e não o concretizamos através da oferta do nosso coração, de nada valerão as nossas ofertas exteriores, os ritos, as convenções, as práticas corriqueiras que seguem apenas o manual de instrução do mundo. Seguir a tradição dos homens é andar conforme a onda do mundo até
no que ofertamos a Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, quando deixamos de lado a nossa obrigação de filhos e filhas para com a nossa família, pai e mãe, que necessita de nós, e queremos impressionar os outros com o valor que oferecemos a Deus, nós estamos infringindo o quarto mandamento que nos manda honrar pai e mãe. Não podemos nos desviar nem confundir as nossas oferendas. Uma coisa é o que nós devemos ao nosso próximo, outra coisa é o que devemos a Deus. Então, o mandamento nos foram dados, ou seja, os mandamentos nos foram dados para iluminar o nosso caminho, a fim de que possamos chegar ao porto seguro. Se nós estamos substituindo a orientação de Deus para seguir a formalidade do mundo ou aos maus desejos da nossa humanidade decaída, fazendo assim com que as nossas atitudes falsas nos desviem do verdadeiro caminho, com certeza também estamos perdendo uma grande oportunidade de construir uma morada no céu, que é o lugar do nosso destino final. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, mesmo que hoje as nossas incoerências e hipocrisias não seja literalmente o lavar as mãos, nem tampouco tomar banho, a maneira de lavar corpos, nós encontramos um verdadeiro sentido no que Jesus nos fala aqui. Por isso precisamos refletir nas palavras desse evangelho. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E mais, não adianta o culto que me presta, pois a doutrina que ensina são preceitos humanos. E ele continua: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus vai mais além. Vós fazeis muitas coisas como essas. Portanto, reflita, meus irmãos, queridas irmãs. Será que isso tem algo a ver com a nossa vida, com as nossas ações diárias? Será que nós estamos colocando as regras humanas à frente dos mandamentos de Deus? Quando você louva a Deus, você faz de coração? Você presta atenção nas palavras que está proferindo ali no momento de louvor? Você tem deixado de ajudar a seu pai e a sua mãe porque está ajudando na igreja ou na comunidade? Você tem sido fiel ao dízimo, à sua contribuição? Você sabe distinguir o dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? A quem você acha que deve dar prioridade? Reflita, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para nos colocarmos no caminho da verdadeira piedade, a qual nos leva a entrar em perfeita sintonia contigo, realizando aquilo que, de fato, é do teu agrado. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.